E todos traziam amor. Tinham um encontro marcado para fazer uma nação. E o Brasil cresceu tanto que virou interjeição. Lá, 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 uê. Ei! Lá, 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 uê. Com você. Gigantes pra frente a evoluir. Laia, laia, milhões de gigantes a construir. Laia, 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 gigantes pra frente a evoluir. Milhões de gigantes a construir. Vem cá, Brasil, deixa eu ler na sua mão, menino. Que grande destino reservaram pra você. Fala, Martins Sererê. Vai! Fala, Martins Sererê. Lá, 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 uê. Jacatimba! Tudo era tio e judeu, a terra grande, o negro trouxe a noite na cor, o branco a galhardia, e todos traziam amor. Tinha um encontro marcado para fazer uma nação, e o Brasil cresceu tanto que virou interjeição. Tinha um encontro marcado para fazer uma nação, e o Brasil cresceu tanto que virou interjeição. Lá, 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 ué, comigo. Lá, 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 ué. Fala, Martins Sererê. Gigantes pra frente a evoluir. Milhões de gigantes a construir. Laia, laia, laia. Gigantes pra frente a evoluir. Milhões de gigantes a construir. Lá, 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 ué. Fala, Martins Sererê. Lá, 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 ué. Fala, Martins Sererê. Lá, 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 ué. Fala, Martins Sererê. Programa Rádio Web Dragão. Debates, interação, as informações com credibilidade. Aqui o atleticano tem vez e voz. Programa Rádio Web Dragão. É isso aí, boa noite, galera atleticana. Está no ar a Rádio Web Dragão. Hoje é segunda-feira, dia 18 de junho de 2018. E aqui é onde o torcedor atleticano tem vez e voz. Hoje nós vamos debater o empate do Atlético no clássico de sábado contra o Vila Nova, né? Nosso rival aqui da capital. O que aconteceu com o time que ficou naquele 0-0? Mas antes disso, eu vou dar uma boa noite para o nosso camisa 10, Rainer Souza. Boa noite, Rainer, tudo bem? Tudo jóia, Josiane. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal aí que está nos assistindo. E vamos lá falar aí desse empate e corta o cabelo, Neymar. É isso aí. Carlos Eduardo, na verdade a gente tem que lembrar que o clássico era torcida única, né? Então o mandante era o Vila Nova. Boa noite, Carlos Eduardo. Como foi o seu final de semana? Estreia do Brasil ontem, da seleção brasileira. Final de semana foi difícil. Né? Só de empate, né? Só de empate e com pressão. O Atlético uma pressão danada no segundo tempo. Mas não posso esquecer de mandar o boa noite aqui. Boa noite, Josiane. Boa noite, Rainer. Boa noite, William, e boa noite, torcedor atleticano. Boa noite, Nelson, você que não pôde estar presente hoje, mas certamente está nos acompanhando aí pelo Facebook. É isso aí, nosso amigo Nelson, um abraço para você, boa noite também, a Lília Beatriz, que já está nos acompanhando aqui, boa noite, Lília. Seguinte, gente, no último sábado, no dia 16, o Atlético e o Vila Nova, eles até tentaram, mas não saíram do 0-0, no Clássico Goiano, válido pela 11ª rodada da Série B. O jogo foi no Serra Dourada, né? E tanto o Vila Nova quanto o nosso querido Dragão ampliaram o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. O mandante Vila contou com a torcida. O Dragão também não ganha uma partida há 5 rodadas. O Atlético entrou em campo com
Com Jefferson, Alisson, Lucas Rocha, que foi substituído por William Alves, o René, que foi substituído pelo Oliveira, Mascarenhas, Pedro Bambu, que está de volta ao elenco atleticano, o Fernandes, Thomas Basso, Júlio César, que foi substituído por Renato Kaiser, André Luiz e o nosso técnico Cláudio Tencati. Olha aqui. E a gente vai aqui, depois do jogo de sábado, o técnico Cláudio Tencati falou com a imprensa. E ele falou sobre esse resultado. Roda aí. Primeiro que o resultado aqui, não é o que nós queríamos, mas nós temos que valorizar ele pela capacidade dos atletas, a entrega, o senso de equipe, e isso retomou, principalmente a questão de não sofrer gols, que era uma coisa que o Atlético vinha sofrendo em jogos anteriores. Inclusive retomou a confiança até pelos duas intervenções do goleiro importante lá, a gente tem que ressaltar isso. O Vila começou a 1000, como começou a 1000. Nós contra o Goiás começamos a 1000 e saímos ganhando de 1-0 do Goiás. E o Vila tinha essa obrigação, o mando de jogo era do Vila, torcida única. Essa era a obrigação do Vila, e o Vila fez por onde? Nós suportamos, porque eu não posso jogar aberto com o Vila e aí eu tomo 3, igual aconteceu com o Figueirense. Então nós tínhamos uma estratégia bem montada. O time soube suportar a pressão do Vila, melhorou, controlou o jogo dos 20 minutos para frente, foi melhor em ambas as partes. O Vila depois não teve nenhuma intervenção do Jefferson, que o Jefferson teve que fazer milagre. Se posicionamos bem a defesa, aguentamos a pressão da marcação e conseguimos converter em perigos de gol. Tanto que os escanteios batidos no primeiro tempo, o Atlético teve teve mais escanteios do que o próprio Vila. Por quê? Porque teve mais jogadas de profundidade, essa presença dos laterais, as jogadas do André, as jogadas do Júlio César, e daqui a pouco por dentro da mesma forma. O Thomas obrigou, né, o goleiro do Vila a fazer uma intervenção lá importantíssima, que se não era gol. Então a gente começou a construir o jogo, equiparamos o jogo, na minha opinião, o primeiro tempo terminou igual, o Vila começou bem, mas o primeiro tempo a gente terminou igual. E depois do segundo tempo, de novo, começamos o jogo igual. E fomos tomar pressão a partir do momento que o René foi substituído, que nós ficamos ali 1 minuto e meio a 2 minutos, com um homem a menos. O Vila aproveitou essa situação de cruzamentos, de bola aérea e de pressão, e o nosso time se perdeu um pouco nesse vai e vem. E aí sim entramos demais para dentro da área, ficamos muito atrás e não tínhamos mais o controle. Mas foi a reta final do jogo, e aí entrou uma característica do Vila Nova, né? Então, que é a bola lá da lateral, cruzada aqui, tem presença de área, né, o Felipe, colocou um outro meia aqui, diferente do Alain Mineiro, não é de bola no chão, e sim de presença de área de cabeceio, que era aqui do Aparecidense, e ao mesmo tempo, daqui a pouco você viu até o próprio Jari tá posicionado ali, como um terceiro atacante ali por dentro ali. E bola aérea. Então, esse sufoco é normal de final de jogo. O que a gente tinha que ter controlado melhor é onde? Recuperamos umas 4, 5 vezes para puxar o contra-ataque e não convertemos isso em contra-ataque ou manutenção de posse de bola. Então, isso é uma coisa que tem que ser corrigida. É isso aí. E o Tencati, ele foi questionado sobre o time defensivo do Atlético contra o Vila Nova, mas parece que ele não concorda muito com que ele tenha formado um time tão defensivo. Na verdade, é a visão de cada um. Mudei a estrutura da equipe? Eu faço a pergunta ao contrário. Mudei a estrutura da equipe? Não. 2 volantes paralelos, toma o Fernandes e o próprio Pedro Bambu. O Thomas, que é o meia de ligação. Né, nós tínhamos Júlio César como um atacante de lado. Inclusive, comecei com o André, que eu disse que é mais agudo que o próprio Renato. O Brandão continua ali, então nós mudamos a estrutura. Só que o jogo, em alguns momentos, ele requer que o time se defenda mais. Então, tem uma cultura do futebol brasileiro, vocês estão vendo aí os jogos da seleção mundiais, a Copa do Mundo, quem é que se defende toda hora apertando a saída de bola do adversário, só jogando aberto, jogando para frente? Ninguém. O futebol mudou. Futebol é compactação hoje. Futebol é você estar próximo, e era um dos erros do Atlético que estava cometendo. Então o Atlético agora ele precisa o quê? Dessa parte defensiva que começamos a organizar, construir o jogo ofensivo. Agora eu te pergunto, passamos o jogo inteiro só se defendendo? Não. O Atlético criou. Começou o segundo tempo melhor. Ali por 20 minutos mais ou menos, torcida enchendo o saco do treinador, perturbando o treinador, xingando o jogador. Nós tivemos um cabeceio do Pedro Bambu no escanteio que ela passou rente à trave, um cruzamento do Júlio César que pegou o Brandão ali num contra um com o Giareta, o Brandão cabeceou e passou rente à trave. Então nós começamos a amadurecer o gol. E estava o controle, o Atlético. Nós só perdemos o controle por esse momento. No momento que o René saiu, ficamos 1 minuto e meio a 2 com um homem a menos e se descontrolamos no jogo. É isso aí. E o técnico Tencati, ele também comentou a volta do Pedro Bambu. Segundo ele, Bambu demonstra liderança. Vamos escutar.
a gente trabalha, passei a semana alternando, né? Priorizo trabalhos no ataque, priorizo trabalhos de saída de bola, priorizo trabalhos de defesa. Essa semana eu dei uma atenção um pouco maior para o sistema defensivo, sim, até para uma correção de posicionamento do René e do próprio Lucas Rocha, até mesmo dos laterais. O momento certo, né, de adiantar o posicionamento, o momento de ter que estar parando mais próximo dos volantes, diminuindo o espaço. Estava muito espaçado o time em alguns momentos, então a gente controlou melhor isso. O Bambu teve um papel importante, por quê? Porque é um jogador experiente, um jogador vivido, tem uma identificação com o Atlético. Ele já chegou e já demonstrou ser essa pessoa importante, porque já chamou jogadores para conversar, fez uma reunião com os atletas antes do jogo, né, depois após a minha pré-eleição. Então isso já demonstra liderança. Isso é importante, né, e que em alguns momentos a nossa equipe está precisando dessa liderança positiva. Né, então a gente está construindo com o Bambu e quando chegar mais jogadores o perfil será esse. Então por isso que eu vejo que o Atlético vai ter um crescimento muito grande. Né, então não hesitei em colocá-lo e inclusive como capitão. Até alguns perguntaram, pô, o jogador já chegou, já é capitão? O perfil. Né, nós tínhamos um perfil de um jogador, nós tínhamos um outro, e o perfil dele, a identificação dele com o clube, a torcida adora ele, é um cara vencedor pelo clube, diretoria, então ele está em casa. Então eu preciso desse tipo de jogador para que tenha identificação e faça os outros, motive os outros, crie os outros essa expectativa positiva, né? E ele fez isso. É isso aí, o Tencati também ele falou das mudanças do Thomas Bastos e do André Luiz, que foram mudanças, né, no jogo contra o Vila. Olha, do André Luiz até era esperado até da maneira que ele entrou contra o Figueirense, né? E entrou muito bem o André. E aquilo que eu disse, característica de jogador de beirada, agressivo, ajuda a recompor, tem força para fazer isso, tanto para defender como para atacar. Né? Então é uma característica importante hoje no futebol moderno, principalmente da maneira que é a Série B, que é muito competitiva. Então ele fez muito bem o papel. Inclusive eu trouxe nele na lateral uma hora que eu inverti ele, o Júlio César lá, o Maguinho, começou a forçar muito o jogo, o Júlio não estava acompanhando, eu trouxe o Júlio para a direita, e levei ele para lá e falei para ele, ó, o Maguinho tem uma dificuldade, ele vai te abrir o meio. Ele trabalha muito bem no corredor ofensivo, mas vai te abrir o meio. E uma bola que ele pegou por dentro lá, que ele arrastou, levou, saiu do Maguinho, levou 2, 3, né? Então precisava de mais de umas 3, 4 bolas daquela. Mas ele fez umas 2 jogadas lá que puxou, que isso até teve uma falta que se o Thomas tá um pouquinho mais apurado ali, aguçado, poderia ter feito o gol. O Pedro Bambu, a gente já comentamos, né? O Jefferson, né, que é a outra promoção. A ideia era essa, a gente está querendo encontrar esse goleiro. Por que o rodízio de goleiro nesse momento? Porque a gente está encontrando esse perfil da segurança, é normal. Né? Então já retomou uma segurança. Interviu muito bem no jogo, deu tranquilidade, soube no momento certo que tinha que acelerar, no momento que não tinha, desacelerou. Né? Então eu acho que ele foi maduro, conteve muito bem as bolas ali, foi seguro e deu segurança para nós, isso é importante. E aí, claro, eles vão brigar pela competitividade na frente, mas deu essa segurança. E o Thomas alternou, né? Alguns momentos bem, outros momentos não. Né? A característica dele é um jogador de mais cadência, mais de passe, mais de colocar de bola de chute em gol. Fez o papel dele no primeiro tempo, que chutar uma bola, se marca o gol já estava no lucro, as bolas paradas. E é normal que o dinamismo dele não é o mesmo, porque ele não vinha jogando, né? Então esse ritmo de jogo pesa um pouquinho. Mas eu também digo assim, foi regular no jogo, não foi mal não. É isso aí, essa é a entrevista do técnico Cláudio Tencati após o clássico contra o Vila Nova, disputado no último sábado. Eu vou abrir as perguntas aqui, nós vamos por etapas. Até peguei uma lapiseira aqui para eu não me perder. Primeiro eu vou fazer essa pergunta, eu quero que os dois comentaristas que eles falem. Rainer, o microfone está aí com você. Da volta do Pedro Bambu, ele rescindiu o contrato com o Goiás ainda na semana passada, e sábado ele já estava atuando num clássico, inclusive como capitão. Como que você avalia essa volta do Pedro Bambu? Foi uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa porque ele estava não sendo aproveitado dentro do time do Goiás. É bem verdade que ele sofreu ali acho que ele sofreu um desgaste dentro do elenco ali, dentro do clube, já pensando que em 2017 ele já estava ali dentro da equipe e não teve os resultados esperados e tudo mais, acabou sendo não empregado pelos técnicos que ali passaram. O Hélio dos Anjos não aproveitou, esqueci o nome do menino agora. Do menino. Do atual técnico do Goiás também não aproveitou ele. Vou lembrar o nome dele, mas deixa.
E aí surgiu essa oportunidade, e aí eu fiquei naquela, né? Falei, que bom que ele voltou, vai que ele encaixa aí, vai que acontece, ele vai entrando e vai galgando espaço, né? Assim, a gente não tem nada o que reclamar dele, muito pelo contrário. E aí foi do dia pra noite, né? O cara chegou sábado, o cara era titular e capitão. E pra mim foi o melhor jogador em campo. Acho que ele e o goleiro foram os dois destaques da partida como um todo. E eu acho que é o que falta muito para esse time, né? Acho que uma das coisas que mais falta para o time do Atlético é o quê? Uma liderança em campo que gere uma coesão maior dentro do grupo. Isso aí, eu não posso negar que eu gostei muito da volta do Pedro Bambu, que fez uma excelente campanha pelo Atlético em 2016. Carlos Eduardo, Pedro Bambu voltou com tudo e, como disse o Cláudio Tencati, já chegou, já fez uma reunião com os jogadores e demonstrou liderança. É o cara certo para ficar como capitão do time agora na Série B, um time tão jovem e um cara mais experiente? Bom, Pedro Bambu me surpreendeu de modo positivo com esse retorno para o nosso querido Dragão, porque ele voltou em um jogo com um peso muito grande, um clássico, um adversário forte aqui da nossa capital, uma força. E Pedro Bambu, que não vinha sendo aproveitado na equipe do Goiás, ele chegou no Atlético, ele bateu no peito, ele falou, aqui eu vou jogar e vou ajudar essa equipe a resolver esse problema. E o cara jogou bem, ele entrou em campo, ele conversou com o elenco, ele já tem a abraçadeira de capitão. É cedo para ele ter essa abraçadeira? Olha, se você for ver o comportamento que o Bambu tem fora de campo, é um exemplar, é um exemplo de dedicação. Um jogador que já não é tão jovem assim, igual a muitos que a gente tem no nosso elenco, porém você dificilmente vai achar um jogador que tenha a mesma determinação, o mesmo vigor físico, o mesmo pulmão que o Bambu tem, principalmente aquele Bambu que a gente viu jogando em 2016, que sempre foi um desafogo nos momentos finais dos jogos, ali pela direita, um pulmão realmente privilegiado. Então, o Bambu me surpreendeu de modo positivo. Eu, se eu fosse o treinador, talvez eu não daria a abraçadeira de capitão para ele neste momento, mas depois dos acontecimentos, eu vi que foi uma atitude acertada. O Bambu realmente merece ser, hoje ele merece ser o capitão do Atlético. É isso aí, então deixa eu mandar um boa noite aqui para Maria de Fátima Borges Silva, boa noite a todos da rádio, Wesley ACG, que é Atlético Clube Goianiense, boa noite família atleticana, este é o melhor programa do Brasil, muito obrigada Wesley. O José Rodrigues da Cunha, é a preparação física do time que cansou, são as opiniões dos nossos torcedores. O Laerte, boa noite, saudações atleticanas. O Nelson nos deu boa noite aqui, que está nosso camera boy, viu Nelson? Te aguardamos na próxima segunda-feira. O Kaique, o Hugo, o Gisley, o Pídio. Deixa eu ver quem mais aqui. O Nelson, ele deu uma opinião. Tencati é igual empate. Até rimou, viu? A Noêmia, o Nicolas, Benjamin, Rodrigo. O Benjamin, boa noite a todos vocês. Boas vitórias. José Alberto Moraes. Pergunta para o Rainer. Rainer, você... Não, que isso, Nelson? Que isso, Nelson? Olha aí, ó, tá te zoando aqui o Nelson. O Francisco de Assis Cabral, o Pedro Manuel, nosso querido Pedro Bala, também está nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência, o seu Pedro Bala. O Charlandro, o André Luiz, Valdivino, eu gostei, ele tá falando. E você, torcedor atleticano, manda sua opinião pra gente. O que vocês acharam do retorno do Pedro Bambu à equipe atleticana? Agora vamos mudar de assunto, não, vamos falar ainda da equipe. A equipe do Atlético é uma equipe muito nova ainda. Na semana passada eu estava até brincando, aliás, no jogo contra o Figueirense, aquela decepção para quem estava no Olímpico. Falei, nossa, mas parece uma creche, né? Falei, meu Deus, é muita criança que tem. Então, assim, é um time jovem, mas é possível acreditar que esse time vai evoluir, que a gente vai ter um melhor aproveitamento, Rainer, nas próximas partidas. Inclusive, você publicou um texto a respeito desse jogo contra o Vila Nova, então eu acho que essa pergunta é ideal, já que o seu texto traz um pouco disso. Não, sim, eu ainda estou na parte dos otimistas, tá?
Apesar da nossa tradição de ser bastante corneteiro, eu acho que a gente perdeu pontos muito importantes que não poderiam ser perdidos, assim, em situações um tanto quanto atípicas, igual acho que pelo jogo jogado, a gente não deveria ter perdido para o Goiás, a gente perdeu 2 pontos de bobeira para o Juventude, e o jogo do Figueirense foi um sofrimento, mas um ponto fora da curva também, assim, os caras ganharam a partir do momento que eles acharam um gol lá, que o menino chutou de fora da área, assim, acho que só na próxima encarnação que vai fazer um gol igual aqui. Mas, assim, eu vejo que existem qualidades e existem acertos que devem ser feitos dentro do time e dentro de um elenco que, se a gente for ver, ainda é muito enxuto, né? Mas acredito que a gente tem condição de, pelo menos, estar durante todo o campeonato na primeira metade da tabela e dentro dessa primeira metade tentar negociar com todas as possibilidades. A gente pode estar mordendo o G4 ou não, ainda eu acho muito cedo, muito complicado de falar isso. Mas acredito que dentro dessa Juventude aí faltava um cara que tem moral para falar, para apontar o dedo na cara, para falar grosso, para pagar sapo mesmo, que acho que assim, dentro desse elenco que se formou só agora, falta essa liderança, né? Essa liderança positiva do cara. Seria esta liderança Pedro Bambu? Eu acho que sim, eu acho que o Pedro Bambu vai tomar um lugar aí dentro da equipe que vai surpreender a todos, principalmente pela questão do extracampo, principalmente pela questão do bastidor. Acho que é o fato dele ser um dos caras que tenha um título de Série B, numa das campanhas mais brilhantes da história desse campeonato, pesa muito na hora dele poder chamar o grupo e botar a opinião dele e cobrar os colegas, querendo sempre o melhor pro time, né? É isso aí. E Carlos Eduardo, o Atlético também tem aquele negócio, né, da pior defesa, mas ficou essa partida sem sofrer gols, porque contra o Figueirense foram 4 gols, né? Segunda partida que não sofre gol. Não é a segunda. Depois do Figueirense a gente jogou agora contra o Vila Nova. Segunda partida no campeonato. No campeonato em geral. Tá. É porque tava sofrendo uma série de gols, né? Eu tô contando consecutiva. Mas sem sofrer gol com o Vila Nova, você viu alguma evolução aí na parte defensiva do Atlético? A primeira partida que a gente não sofreu foi contra o Londrina. 0-0 placar. Antes de responder isso aí, uma coisa que precisa ser elogiado no elenco do Atlético, o elenco jovem. Esse jogo contra o Figueirense, que foi um jogo difícil, porque o Atlético chegou a perder de 3-0 no primeiro tempo, tomou 3 gols em intervalo de 10 minutos, precisa ressaltar a busca dos jogadores, porque o psicológico ali deveria estar bem afetado, e o Atlético teve forças para buscar um 3-2 ainda no primeiro tempo. Então, muito, muito importante a dedicação dos atletas naquele momento, que eles não se entregaram, buscaram o 3-2 mesmo no primeiro tempo da partida. Mas vamos voltar aqui à pergunta que você me fez, Josiane, sobre se o sistema do Atlético, o sistema defensivo do Atlético melhorou neste jogo contra o nosso rival Vila Nova. Olha, o sistema defensivo do Atlético, ainda é cedo para dizer se ele melhorou ou não. Eu ainda não tenho elemento suficiente para dizer isso. O que dá para notar é que a dedicação do meio-campo, ela sim melhorou com a entrada do Bambu. O time já foi mais esforçado e já teve alguns desafogos no primeiro tempo, onde o Atlético jogou, na minha opinião, jogou de igual para igual contra o Vila Nova. Então houve ali uma maior proteção ali na frente da zaga. Porque você pode dizer que a zaga do Atlético é ruim, que a defesa do Atlético é ruim, mas o sistema defensivo ele precisa de um apoio dos jogadores ali do meio campo, principalmente os volantes. E isso o Atlético não tinha. Ele não tinha essa proteção na frente da zaga. E isso o Bambu já trouxe. Então eu acredito que o Bambu ele já trouxe essa proteção para o sistema defensivo ali partindo do meio campo. Agora eu ainda acho cedo dizer se melhorou o sistema defensivo. Eu ainda preciso de mais jogos. Mas eu acredito que ainda precisamos de mais um jogador de pegada do estilo Bambu para fortalecer mais ali e proteger a cabeça da área ali. É isso aí. O Amadeu Camilo, ele aprovou a volta do Bambu
o time do Atlético. Ele falou, já deu até consistência na parte defensiva. Ione Cândido está aqui com a gente, o Hércules, Ian Soares, Joana Dark está nos acompanhando aqui. E o nosso programa é um oferecimento do Amaretto Gelateria, o sorvete mais saboroso de Goiânia. Você que ainda não provou, não perca tempo. São 2 unidades, uma no setor Bueno, na rua T38, número 756, e outra na rua 9, no setor Oeste, lá na Praça do Sol. Quipos Contabilidade, CAD Auditoria e Consultoria, Panificadora Pão Quentão e Charmosas Calçadas. Você pode acompanhar nossa programação além do Facebook da Rádio Web Atleticana pelo celular. Basta baixar o aplicativo da Rádio do Trabalhador pelo Google Play ou para Apple Store. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta a seguir com mais novidades do Atlético Clube Goianiense. Estamos apresentando Programa Rádio Web Dragão. Quer deixar seu recado? Interagir com a nossa mesa de debates? Deixe uma mensagem em nosso WhatsApp. 62 99947 2768. Programa Rádio Web Dragão. Aqui o atleticano tem vez e voz. Como dizia velho amigo falecido na terra, Campinas tem 2 tipos de gente, o doido ou bobo, lá no BMT, alright? Chance, Chicago, Campinas é uma cidade diferente. Lá em Chance, Chicago, Campinas, todo mundo é gente. Em Chicago, Campininha, na Teca do Gaúcho, na Suruca do Barrinho. Lá em Chance, Chicago, Campinas, todo mundo é gente. Lá eu conheci um cara que só vai de caracu, é careta pra caramba e bunda mole pra chuchu. Não é de lá e Chance, Chicago, Campinas é uma cidade diferente. Lá em Chance, Chicago, Campinas, todo mundo é gente. Vida velha Campininha tem umas coisas que eu não falo. Tudo isso começou no velho campo do galo. Chance, Chicago, Campinas é uma cidade diferente. Lá em Chance, Chicago, Campinas, todo mundo é gente. Campinas se cobrir vira cerco, se cercar vira hospício, alright? E a moçada de Campinas tinha uma velha transação, agitar no Pedro Gomes e torcer pelo Dragão. Chance, Chicago, Campinas é uma cidade diferente. Lá em Chance, Chicago, Campinas, todo mundo é gente. Enrolou o Brasil inteiro, Salvador, Rio de Janeiro e foi morar em Aruanã. Seu cinto, eu sou anjo, seu pensa, eu sou fera. Eu sou o escurinho da Campininha da Anhanguera. Chance, Chicago, Campinas é uma cidade diferente. Lá em Chance, Chicago, Campinas, todo mundo é gente.
Programa Rádio Web Dragão. Debates, interação, as informações com credibilidade. Aqui o atleticano tem vez e voz. Programa Rádio Web Dragão. E estamos de volta com o programa Rádio Web Dragão. Eu sou Josiane Coutinho e é uma satisfação ter a sua companhia aqui no nosso programa. Agora são 20 horas e 34 minutos e vamos dar continuidade ao nosso debate, que é um oferecimento da Amaretto Gelateria, o sorvete mais saboroso de Goiânia. Se você ainda não provou, não perca tempo. São 2 unidades, uma no Setor Bueno, na rua T38, número 756, e outra na Rua 9, no Setor Oeste, lá na Praça do Sol. Quipos Contabilidade, CAD Auditoria e Consultoria, Panificadora Pão Quentão e Charmosa Calçadas. E ainda não foi dessa vez que o técnico Cláudio Tencati conseguiu espantar o risco de demissão do Atlético. Após a vitória após o empate, na verdade, de 0-0 diante do Vila Nova, o técnico admitiu os resultados à frente do Dragão não são satisfatórios. No entanto, ele despistou sobre a possibilidade de deixar o comando rubro-negro nos próximos dias. Eu sei que os resultados são ruins no momento. Em nenhum momento a gente deixou de trabalhar, de produzir. A gente tem trabalhado bastante. É óbvio que o resultado pesa no futebol e eu sei disso. O Atlético não quer ficar lá embaixo, o Atlético não pode ficar lá embaixo. O Atlético tem que brigar da 10ª posição para frente. Inclusive sempre mantendo próximo a pontuação da zona de classificação. Se vai estar sempre na zona de classificação, não precisa, mas está próximo para que no momento certo possa entrar e brigar para subir. Mas o primeiro passo do Atlético é o quê? Atingir os 44 pontos para não correr risco de rebaixamento. Isso é uma coisa importante de deixar bem claro. Então, por isso que também a gente tem que sempre estar no estado de alerta, porque a gente estava olhando para trás e falando assim, opa, tá chegando, né? E quem não vence por determinadas partidas, corre esse risco. Né? Não vencer por X jogos te dá essa característica. Então, a gente precisa reagir para a vitória também. Mas a recuperação da autoestima do elenco, eu acho que isso ninguém pode negar. Todos os jogos, eu como treinador consigo trazer uma equipe em campo competitiva, organizada. Né? E aí, claro, durante o transcorrer do jogo, por um motivo ou outro, a gente não tem conseguido um resultado. Esse é o técnico Cláudio Tencati, quando ele foi questionado a respeito de uma possível demissão do Atlético, e ele falou que os resultados não são satisfatórios. Rainer, você acha que já chegou o momento que não tem como segurar mais o Tencati no clube? Não concordo com essa ideia. Eu vejo alguns conhecidos, companheiros torcedores, assim, reclamando de algumas atuações do Tencati frente à equipe, mas até entendo, acho que algumas críticas são muito válidas, né? Acho que principalmente na questão das mexidas, muitas vezes eu vejo que o Tencati é lento. E quando não lento, ele é ainda muito conservador para tentar mudar de alguma forma o esquema de jogo da equipe. Então, apesar de ver a concordar com as críticas, eu acho que ele deve ser mantido. Acho que ele vem fazendo um bom trabalho, que a gente tem um elenco que tem limitações, sim. Não é porque a gente está jogando esse ano a Série B que a gente vai começar a entrar num nível de exigência que não corresponde à qualidade dessa equipe. Tem muito jogador devendo dentro de campo, e eu acho que ele deve ser mantido também porque tem uma outra questão objetiva. Se você tira ele, você vai pôr quem? Você vai chamar alguém da Série A? Você vai conseguir pegar um cara com uma experiência assim, extraordinária para poder disputar as primeiras posições? Se você não for achar essa pessoa, eu não vejo sentido de trocar, não. Acho que ele tem que ser mantido, inclusive porque ele se mostra um cara muito lúcido e muito assertivo na forma com a qual ele enxerga o desempenho da equipe em campo.
É isso aí, Carlos Eduardo. E você? Tem parte da torcida tem impressionado, né? Porque e o Tencate, ele tem sido muito claro em relação aos resultados. Eu sei que eles não são satisfatórios, mas não pode se questionar que ele não tem colocado uma equipe competitiva em campo. Qual que é a sua opinião? O torcedor tem razão nessa condição aí de dizer que os resultados não estão satisfatórios. Realmente não, os resultados realmente não estão satisfatórios. Mas eu quero lembrar aqui que o Tencate, ele chegou nesse Atlético, esse Atlético estava disputando rebaixamento do Campeonato Goiano. O Tencate, ele conseguiu dar uma organização para esse time a partir do Campeonato Goiano, onde o nosso time, gente, vocês têm noção do que é disputar um rebaixamento em Campeonato Goiano? Realmente é vergonhoso. Então esses eram os elementos que o Tencate tinha, eram os mesmos que estavam levando o Atlético a essa condição de ficar em zona de rebaixamento de Campeonato Goiano. O Tencate chegou, começou a organizar a equipe, foi eliminado da Copa do Brasil, mas ele não teve tempo de trabalhar, então não teve culpa nenhuma na eliminação da Copa do Brasil. Mas ele conseguiu, a partir do Campeonato Goiano, trazer uma organização e uma certa estruturação tática para o time do Atlético. Ele tirou o Atlético do rebaixamento do Goiano. Então isso não pode ser esquecido. E agora no Campeonato Brasileiro, um campeonato mais difícil do que o Goiano, ele não tem elementos que possam dar a ele, isso na minha opinião, é claro, ele não tem elementos que dê condições a ele de estar numa melhor posição hoje da classificação. Para mim, ele está tirando leite de pedra. Então, para mim, o Tencate, ele deve continuar. Na Série B, pode ter algum treinador melhor que ele na Série B? Talvez o Rogério Ceni, pelo nome e pelo tudo que ele representou como jogador na equipe do São Paulo. Na Série A tem treinador melhor do que o Tencate? Lógico, muitos melhores. Mas eles vão, igual o Rainer falou, eles vão sair, Ricardo, eles vão vir para o Atlético. Guto Ferreira. O Atlético tem condições de pagar salário desse pessoal? Não tem. O Anderson saiu agora do América Mineiro também. Anderson Moreira, esse é bom. Esse talvez sim. Mas esse é um pouco rebelde, né? Porque ele não gosta de ser questionado. Ele dá cada resposta atravessada na imprensa, que é uma coisa horrorosa. Ele é muito apelão. A gente precisa de alguém centrado igual o Tencate. Nessa parte eu concordo. O Tencate, né? O psicológico do Atlético aí, sempre abalado, sempre um momento difícil. Atravessamos aí uma era de azar de goleiros. Todo mundo que entra no gol do Atlético dá azar, a bola bate na canela, bate no travessão, bate na Mas peraí, a gente já superou essa fase do azar? A gente tá bem de goleiro, é isso? Olha, começamos a superar. Começamos a superar. A fase de azar, porque o jogo passado, clássico, contra o nosso rival Vila Nova, o Atlético sofreu 2 bolas. Uma na trave e outra no travessão, e a bola do travessão praticamente no último minuto. O que aconteceu naquele jogo que a gente tomou 2-2 aos 47 do jogador que já jogou para nós. Esse foi contra o Oeste, né? Não, contra o Oeste não, contra o Juventude. Contra o Juventude fora de casa. Contra o Oeste, porque também foi 2-2, né? Também. Contra o Oeste fui eu admito. Quando eu pisei no estádio, o Oeste fez 2 gols, aí eu fui embora. Foi embora? Lógico, o pessoal me colocou para correr do estádio, eu tive que ir embora. Mas como que você faz uma coisa dessa? Não sei, foi involuntário, eu cheguei de viagem do aeroporto, eu fui direto, com todo o amor do mundo, assistir o jogo do Atlético. Quando eu pisei no Olímpico, o Oeste fez 2, eu tive que ir embora. Contra o Figueirense, parece que você foi embora mais cedo um pouquinho, não foi? Não, eu fiquei lá mesmo, até o final. Então você viu aquela bola na trave? Vi sim, inclusive eu tava ali embaixo, ali perto de onde você tava com o Nelson lá. Pois é, então assim... Acho que o problema sou eu. Então assim, eu acredito que a má fase... Espero que essa má fase começou a ir embora, porque 2 bolas na trave no clássico e uma no último minuto, e o Atlético sofreu pressão praticamente o segundo tempo todo. E eu quero dizer que eu estava lá, viu, gente? Eu era torcida única, mas eu estava lá infiltrada de preto e vermelho. Então podemos afirmar que não era torcida única, porque tinha... Não era torcida única, porque eu estava lá. Firme e forte. Gosto de ver grandes emoções, Josiane. Grandes emoções, gente. Vocês Coragem. não... É isso aí. Então, voltando ao assunto aí do treinador, eu não vejo motivo de demitir o Tencate, eu acredito nele. Até quando o Adson Batista contratou esse treinador, eu estava num momento assim, desacreditado
da situação do Atlético e ele teve essa jogada de mestre. Falei, gente, esse é o treinador, esse cara vai resolver o problema do Atlético. Mas infelizmente nós não temos jogadores que dê condições para ele estar numa posição melhor. Ele vai ter que se virar e arrumar uma forma de encontrar um equilíbrio aí nesse time do Atlético, um time que faz bastante gols e toma bastante gols. O aproveitamento... Não, faz bastante gols e toma muito mais gols. Toma muito mais gols. Então, correção. Assim, falta um equilíbrio. O Bambu vai ajudar ele a encontrar esse equilíbrio. Né? Um cara exemplar, ele vai poder conversar com o René, por exemplo. René, filho. Vamos ter mais responsabilidade, vamos respeitar mais essa camisa. O mundo não vai acabar em pinga. Tem que chegar alguém pro René e falar isso. René, vamos preservar esse pulmão e esse fígado. E esse fígado. Você tem qualidade, o René é um guerreiro, ele tem raça, ele tem força. Então, assim, às vezes uma liderança, muitos torcedores do Atlético dizem que falta liderança, e o Bambu já chegou, já abraçou aí a... Chamou, chega. Fala no microfone, Rainer, por favor, me ajuda o pessoal a te ouvir. Tô me empolgando aqui, tô evitando o microfone. Mas o Bambu teve uma atitude que é rara hoje no futebol como um todo, cara. Ele chamou a responsabilidade para si. Isso não é qualquer coisa. E num jogo, né? E num jogo difícil. E que você fala assim, porque o cara voltou agora, então ele tem que readaptar, tá sem ritmo de jogo. Sabe aquele... Esse é o argumento tradicional. O argumento tradicional virou padrão. Ele falou, não, eu vou jogar agora. Quer jogar. Quer jogar bola e quer ter espaço nesse time. Isso aí vai ser muito bom pra gente, assim. Vai dar um gás aí e eu acho que já, assim, porque a gente tem que também entender que o clássico ele tem uma dinâmica muito própria. Tem que entender que dentro desse sufoco que a gente sofreu, o Tencate foi obrigado a tirar 2 zagueiros, uma coisa completamente atípica dentro de um jogo. Completamente atípica. O cara perdeu duas mexidas, que ele poderia tentar retomar aquele equilíbrio que teve no primeiro tempo, né? Você pode ver que tradicionalmente nos jogos, a posição que menos se mexe é a da defesa. Pra que você vai trocar zagueiro? Só se o cara machucar. Então, assim... Apesar de que isso ainda indica para mim que existe um problema ali de preparação física e de problema fisiológico com esses atletas que deveria ser melhor investigado, por que esses caras estão perdendo gás? Todo jogo é 1 ou 2 ou mais que você vê que o cara dá 25, 30 minutos do segundo tempo, o cara morreu, acabou. Então tem que dar uma olhada nisso aí também, né? Mas eu acho que é isso. Agora eu vou trazer a participação do ouvinte, o Wesley. O Wesley, ele fala o seguinte: o time ainda tem muito a evoluir, mas com a chegada do Bambu, o time melhorou muito. Com alguns ajustes, eu acredito em uma boa campanha a partir de agora. Acredito que com a chegada do camisa 10 um pouco mais experiente, esse time deslancha de vez. O Franklin, eu não aguento mais essa escalação do Atlético. O Fernandes titular e o Rômulo 10 vezes melhor no banco. Qual que é a sua opinião? Você acha que o Rômulo é melhor, Carlos Eduardo? Eu acho que trocar 6 por meia dúzia. Para mim é tudo igual, o Tencate está tirando leite de pedra. O resumo é esse. O Hércules Pinheiro, boa noite, campineiros, atleticanos. Não tem técnico que consegue fazer um time jogar. O time é muito ruim. Quem falou isso foi o Hércules. O Léo Silva, orçamento curto, time ruim. O Franklin, novamente, será que este Hernandes tem algum contrato com todos os jogos? Não é possível. Do que adianta, todo mundo está falando do que adianta o técnico bom e o time ser ruim. E lembrando que a próxima partida do Atlético é contra o Sampaio Correia no sábado, né, às 19h30, fora de casa. O Sampaio Correia, que está em 11º, um ponto à frente do Atlético, está em 13º, mas segundo o Rainer, o Carlos Eduardo, a partir de agora, esses 3 próximos jogos é só pedreira. Sim, todo jogo é pedreira. Sempre o próximo jogo é o mais difícil. E você pode passar a analisar dessa forma. Sempre o próximo jogo é o mais importante. Mas esse é importante. Esse tem uma importância. Porque o nosso treinador, que para mim é bom e não deve sair, ele está com seu cargo ameaçado. Então, uma derrota pode fazer com que o nosso treinador seja demitido. Então, eu espero que o Atlético vença essa partida. Se não for possível vencer, que não perca. Mas mesmo assim, ele vai continuar
balançando se não trouxer os 3 pontos aí na bagagem. Deixa eu falar uma coisa pode sim. Que não tem nada a ver com as perguntas do programa, é porque existe um projeto num grupo que eu faço parte, que tem uns 230 atleticanos. Nós estamos começando com um projeto lá de desenvolver um bandeirão com as dimensões de uma das arquibancadas que será disponibilizada para a torcida organizada. Então, você, torcedor do Atlético, que está acompanhando, que queira abraçar esse projeto, nós vamos começar uma situação onde vamos arrecadar recursos para adquirir essa bandeira, para deixar mais belo ainda aquele que já é belo, que é o nosso estádio Antônio Ascioli, que mais parece um estádio europeu. Então, você, torcedor, pode nos apoiar. O projeto ainda não foi lançado, mas ainda está em estudo. É uma ideia que nós temos, juntamente com o pessoal do grupo, juntamente com o pessoal da TDA, o pessoal da CAD, Amigos do Dragão também tem uma torcida com esse nome. Então, todos nós vamos abraçar uma ideia de trazer de volta aquele bandeirão. Você lembra daquele bandeirão que a gente tinha em 2007? O mais lindo do Brasil? Então, assim, se a gente não puder fazer uma daquela forma, que seja pelo menos parecido. Então, torcedores, eu espero contar com o apoio de todos vocês. Esse bandeirão, ele não é barato, mas assim, o projeto ainda vai ser lançado e com certeza o estádio Antônio Ascioli vai ficar muito bonito com essa bandeira que nós queremos fazer aí, junto com o apoio de todos os torcedores. É isso aí, o Renato Rafael, ele falou, cheguei atrasado, mas estou aqui. Seja muito bem-vindo, Renato Rafael. Estava infiltrada com o esposo lindo dela, ela é o amuleto dele. Vocês podem imaginar quem pode ter escrito essa mensagem? Quem? Nelson. Mas só podia, para esse tamanho desse abuso, a cara dele. Não, aqui ó, ele chamou meu esposo de lindo. Quem que pode ter chamado meu esposo de lindo, a não ser ele? Tá infiltrado aqui no programa. Beijo, amor. Bom. Nossa, valeu, Renato, audiência qualificada. O Nelson aqui, o Nelson agradece, porque o Nelson é da equipe do programa também. O Rômulo é melhor, falou o Nelson aqui. Eu concordo com o Nelson. Acho o Rômulo mais consistente na transição defensiva. O bote dele é mais certeiro do que o do Fernandes. Eu acho parecido. Tira o Fernandes, o negócio aqui, tira o Fernandes e coloca o Rômulo. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Tailine, que é prima do Thiago Carrijo, Tailine de Mineiros. Beijo, Tailine. Eu sou agregada da família, ela é prima do Thiago. Prima. Minha prima. O Nelson não, perdão, eu tô lendo o comentário do Nelson. Carlos Eduardo, em relação ao Ascioli, quando que a gente pode contar com o estádio? Você que está por dentro dessas coisas das obras, quando que nós poderemos ir ao Ascioli assistir a Série B? O Ascioli chegou naquela fase onde a obra, você não consegue ver o rendimento, que é a fase de acabamento, onde começa a pintar paredes, colocar azulejos, colocar os sanitários. Então, assim, essas pequenas coisas onde a máquina não entra, que tem que ser feito de forma braçal e que é um processo mais demorado, eu acredito que nós estamos no mês 6, mês 7 não vai ser entregue, não acredito, mês 8. Mês 8? Naquela entrevista que o Jovaira antes lhe deu para a Rádio Web, ele falou que em julho nós já iríamos disputar jogos da Série B no Antônio Ascioli, então, no caso, passou para agosto. Não vai passar para setembro não, né? Olha, se passar para setembro, eu não vejo tanto problema assim. O importante é que esse Ascioli saia. E que saia ainda na Série B. Setembro tem Série B, não tem? Amém. Tem. Série B. Então, assim, agosto, metade de agosto, não vai passar disso, não. Nós tivemos problema com a greve dos caminhões, dos caminhoneiros, né? Inclusive que você apoia? Apoio. Tá certo. Me senti representado. Que bom. Me senti representado por essa categoria de trabalhadores, de guerreiros. Boa. Então, assim, realmente eu me senti representado nessa manifestação, em outras eu não me senti, mas nessa sim. Então, assim, houve um prejuízo na entrega dos materiais, que talvez com as rodovias interditadas e alguns veículos parados, uma pequena demora aí, mas o Ascioli está saindo aí no mês de agosto, nós vamos
nós vamos ali acompanhar o jogo Amém. do Atlético ali. Que Deus ajude. Mas vamos quebrar um pouco aqui o nosso protocolo de só Atlético, porque agora é Copa, né, gente? Nós estamos na Copa do Mundo. Sim. Eu quero saber a opinião dos dois comentaristas aqui. A estreia da seleção foi o que você esperava, ou Rainer? Vou fazer igual, né? Você lembra do programa acho que era do Serginho Malandro, tinha Pegadinha do Malandro? Não, tinha aquela brincadeira de você trocar um videogame por uma vassoura, aí você trocava bicicleta por um sabonete. Eu lembro. Então vou falar igual no programa, assim, ó. Não! Foi o que vocês viram? Não! Você quer trocar? E quem foi mais nervoso no jogo? O Tite. O Tite sentiu a estreia. Foi o cara que mais sentiu a estreia, porque ele não tentou mudar o esquema de jogo. A Suíça entendeu o que era a proposta do time do Brasil no primeiro tempo, se recompôs, anulou ali o setor, a faixa da esquerda com maestria. E a partir dali, depois que eles fizeram o golzinho deles, meu amigo, que pra mim não teve falta coisa nenhuma. Aqui não é falta. 7 jogadores e um lá livre, leve e solto. Aquele contato ali, você não quer ter aquele contato, faz que nem eu, joga tênis. Tá, mas eu quero te perguntar, foi falta no Gabriel Jesus? Era pênalti? Não. Não? Não acho que foi isso? Pênalti. Carlos não Eduardo. Acho que foi pênalti, não acho que foi falta no Miranda. Que isso? E aí? Foi pênalti aquele lance? Discordo totalmente. Para mim, o zagueiro da seleção brasileira foi empurrado. Foi falta. Inclusive, para que serve aquele negócio de árbitro de vídeo? Para que serve aquilo? Se não foi usado? Bom, no jogo contra a Sérvia foi usado. O juiz foi lá e considerou um pênalti. Pênalti a favor da Sérvia, não foi? E foi muito menor o lance, a força naquele lance do que o lance do Brasil no pênalti. Então, para mim, eu discordo totalmente do nosso camisa 10. Para mim, o zagueiro da seleção brasileira foi empurrado, jogada irregular, gol irregular, foi pênalti. Agora, eu concordo com ele no seguinte aspecto. O time adversário, Suíça, anulou o nosso time no segundo tempo. Primeiro tempo, para mim, foi bom. O Brasil teve chance, foi um jogo bom. Jogou bem. Mas no segundo tempo, o Brasil acomodou. Frouxo. Melhor jogador da partida? Melhor jogador da partida? Não sei. Ô, Rainer, melhor penteado da partida? Eu tô te zoando, mas você pode falar do penteado também. Me fala do melhor jogador. Melhor jogador, pra mim, Marcelo. Marcelo? Marcelo. Você acha que foi o Marcelo? E a atuação do Gabriel Jesus? O que você achou? Achei muito apagada. Pífia. Achei apagada a atuação dele. Principalmente depois do gol, acho que não funcionou e que se eu estivesse no lugar do Tite depois daquele gol, eu tentava fazer uma coisa diferente, que era tentar jogar com 2 atacantes. Olha, tentar fazer uma formação com Firmino e Gabriel Jesus. Olha, eu estava assistindo o jogo em casa com o Thiago e o que eu falei para ele foi o seguinte, o Miranda se destacou muito, né? O Miranda estava roubando muita bola lá naquele jogo. O que você achou da atuação dele? O Neymar, que a grande expectativa era o Neymar, todas as atenções em cima do Neymar. Em cima do cabelo? Na verdade, o Neymar chamou atenção muito pelo corte de cabelo dele. Até que eu não achei tão horrível, não. Quando saiu aquele negocinho que parecia um miojo na cabeça dele... Você é uma pessoa generosa. Não é, não. Você tem um coração bom, José. Não, eu não tenho coração bom. Você tem um coração bom. Você falar que aquele cabelo tem uma beleza. Não. Gente, deixa eu concluir. Quando ele apareceu com aquele negócio, aquele miojo, aquele trem caído, aí eu não gostei. Mas ele chegou com aquele negócio assim, todo no laque, que depois de meia hora acabou, né? Não tava tão horroroso. Ele já teve cabelos piores. Ele é bom nisso. Ele é bom de ter cabelo feio, né? Ele é bom nisso. Ele tem experiência nesse assunto aí. Nessa área, ele é craque. Não, mas assim, eu acho que a atuação do Neymar ela poderia ter sido um pouco melhor. E ele tem que se cobrar um pouco mais, porque eu acho que essa temporada dele aí na França fez com que ele evoluísse para uma coisa que ele era muito cobrado no Barcelona, que era a questão do cai-cai, do ficar ali tentando buscar a bola, ficar prendendo a bola, ficar tentando produzir ali numa faixa do campo em que ele não joga, que não é a posição dele. Então, assim,
Mas é bom também, assim, vamos ser pragmáticos, esse negócio do Brasil ter começado com empate foi excelente, porque se começa ganhando, fica, meu Deus do céu, é o Hexa, não sei o quê, é bom que já dá uma dor, assim, já dá um clima mais tenso, assim, os caras tomam vergonha e não dá esses vacilos aí que deram. Olha, o Nelson, ele falou assim, o Tite é um blefe corintiano criado pela Rede Globo. E ele ainda falou aqui, ele se atirou. Eu acho que ele tá falando aqui em relação ao Gabriel Jesus, né? O Renato, ele falou assim, o Brasil vai ser campeão do Mundial, só ter vergonha na cara. Olha, só criar vergonha na cara. Olha aqui, ó, o Pedro Bala, ele falou o seguinte, vocês se lembram quando eu disse que bola alta na pequena área é obrigação do goleiro? Eu lembro. Isso aí foi falha do Alisson. Falha do Alisson. Gente, o goleiro... Não é pra fazer média com o Pedro, mas na hora que eu vi o gol... Fala que é o Pedro Bala. Eu lembrei do Pedro falando isso aqui no programa na hora. O Pedro Bala foi o goleirão do Atlético quando ganhou o primeiro campeonato nacional, o campeonato da integração. Então, o torneio de 71, né? E o Campeonato Goiano em 1970. E o Campeonato Goiano em 1970. Então, o Pedro Bala sabe do que ele está falando. A falha foi do Alisson. E o Wesley concordou aqui com o Pedro Bala. Bola na pequena área em cobrança de escanteio é do goleiro. Então, foi falha do goleiro. Mas foi falta. Olha, o Carlos acha que foi falta, você acha que não foi falta. Seria falta no vôlei. Gente, a gente chegou às 21 horas. Acabou o programa. Acabou o programa, mas antes disso, o que a gente pode esperar? Eu vou perguntar para os dois do próximo confronto do Atlético contra o Sampaio Corrêa fora de casa. Vai ser um confronto muito difícil, porque a gente está mais ou menos com uma campanha semelhante. Só que eu acho que a gente tem que concentrar aí nessas 3 partidas aí, que igual eu falei para você antes, essa sequência de 3 jogos vai ser muito importante, por quê? Porque a gente vai enfrentar um time que é dentro da classificação, é um adversário direto, que está separado da gente só apenas por um ponto, e depois a gente vai jogar 2 vezes em casa, pegando o Brasil de Pelotas, pegando Boa, que são 2 times que estão na zona de rebaixamento. Então, assim, para ter clareza dentro desse elenco, que a obrigação é de fazer, no mínimo, 7 pontos. É isso aí, é Sampaio Corrêa, depois Brasil de Pelotas, Boa, e em seguida, o líder Fortaleza. E o que a gente pode esperar dessa sequência de jogos? É tudo pedreira, Carlos. Você já pensa em outro aspecto, não, vou pegar o líder, é outra coisa, então pensa só nesses 3 jogos. Pedreira, jogo difícil, dificílimo esse próximo adversário, são pareios, mas o joga em casa, o Sampaio Corrêa joga em casa, então leva um pequeno favoritismo, mas eu concordo com o Rainer, 7 pontos, empata esse jogo aí, se não der para ganhar, não perca para ter mais tranquilidade nos jogos em casa. Então vamos empatar, não vamos tomar gol, 0-0, coloca aí 3 volantes, se tiver 3 volantes lá, não sei se tem, tem 3 volantes lá no elenco do Atlético? Pedro Bambu, Fernandes, Rômulo. E Rômulo. Pois é, eu colocaria 3 volantes, jogaria trancado. Falei isso aqui contra o time do Goiás, ninguém me apoiou. Ninguém te deu moral. Ninguém me deu moral, deu no que deu aí, ó. O Atlético foi humilhado. Na próxima, vocês, por favor, escutem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cleiton, que é um dos patrocinadores do programa. Ele é um empresário, dono da CAD Auditoria. Quero mandar um abraço também aqui pro meu pai, Eupídio da Silva, que... O seu Eupídio estava participando aqui, ó. Eupídio da Silva, que não é adepto à tecnologia. Eu não tenho Facebook, ele tem. Ele tem e está acompanhando o Dragão. Eu não consigo nem entrar no Facebook, o William me ajuda aqui, todo o programa ele me ajuda. E meu pai, parabéns, você que está aí conseguindo nos acompanhar pelo Facebook. Um abraço para o Seropídio, um abraço a todos vocês que nos acompanham. Nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Rádio Web Dragão. A produção é minha, Josiane Coutinho, do Carlos Eduardo, a mesa de áudio. E hoje a câmera foi do William Rodrigues, os comentários de Rainer Souza e Carlos Eduardo. Dê sua opinião sobre os assuntos da rádio, mande pra gente. O programa Rádio Web Dragão volta na próxima segunda-feira, dia 25 de junho. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau!